Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aqui vos fala o professor José Roberto, e nós estamos dando início aqui à lição de número 10, que será estudada agora dia 7 de março de 2021. Nós estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica, sobre a atuação do Espírito Santo. E a lição 10, que será estudada agora, tem por título O Senhor Jesus cura hoje. Então, a doutrina pentecostal, historicamente, para quem gosta da história da doutrina pentecostal e mais especificamente do movimento pentecostal, sabe que ele foi firmado em algumas crenças fundamentais e, sobretudo, em algo que se diz em 4 pontos fundamentais. Jesus salva, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus cura e Jesus leva para o céu, ou Jesus vai arrebatar a sua igreja. Então, uma das máximas da doutrina pentecostal é a doutrina de que as curas e os dons espirituais, inclusive os dons de curar, são para os dias de hoje, são para a contemporaneidade. E é isso que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. O Senhor Jesus cura hoje. O texto áureo é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103:3. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Então, a obra redentora do Calvário nos traz saúde para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. É saúde integral. Então, nós somos salvos, isso, Isaías, no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que inclusive é o texto bíblico em classe da nossa lição, o comentarista destaca aqui, o capítulo 53 e o versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Versículo 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo 5 é importante porque ele revela essa cura integral. Isso porque ele traz paz para a nossa mente, isso porque ele traz cura para o nosso corpo, e o castigo que nos traz a paz, né? E aqui ele diz assim, ele moído pelas nossas iniquidades. Então, isso diz respeito ao fato de Jesus, aqui está se referindo ao Cordeiro de Deus, né? Ao servo sofredor, mas que é interpretado por Mateus no capítulo 8 como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele morreu pelos nossos pecados para nos dar paz e para a cura das nossas enfermidades. Inclusive, Mateus, no seu relato evangélico ou evangelístico, ele destaca que quando Jesus estava curando, era em cumprimento a profecia de Isaías. E ele cita no versículo 17 do capítulo 8, tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Então, a cura divina, ela é uma doutrina bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E é isso que nós vamos mostrar, inclusive no contexto da contemporaneidade. Inicialmente, o primeiro tópico da nossa lição, a cura divina na Bíblia. Então, a saúde no Antigo Testamento, as curas no Antigo Testamento. Então, em Israel, diz o comentarista, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer sua parte, né? Então, Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Então, é interessante, nós vemos aqui em Êxodo capítulo 15, versículo 26, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo Deus que diz que sara é o Deus que nos primeiros livros da Bíblia, no Pentateuco, que assim nós denominamos,
dá ao povo algumas orientações cerimoniais, que na verdade eram também orientações sanitárias. E aí nós estamos vivendo no contexto de uma pandemia, né? A pandemia da Covid-19, que tem assolado aí, preocupado as autoridades governamentais do mundo inteiro, a Organização Mundial de Saúde, e nós precisamos pensar que nós confiamos num Deus que cura, num Deus que age, num Deus que tem poder, mas nós devemos fazer a nossa parte, devemos ter os nossos cuidados sanitários, higienizar as mãos, né? O uso do álcool gel, portar o álcool gel, o uso de máscaras, né? Então, inclusive a minha está aqui dentro da Bíblia. Então, tem alguns cuidados que o povo de Israel precisava cumprir. Então, isso não desconsidera os cuidados que nós devemos ter com a higiene, né? Inclusive a busca pelos médicos, a confiança na saúde, né? E nos órgãos de saúde deve ser levado em consideração. Nós estamos vivendo aí, infelizmente, uma época de negacionismo e de fake news, e algumas pessoas sem nenhum respaldo científico defendendo determinados postulados, pessoas se posicionando contra determinados conhecimentos, que se nós buscarmos aqui no capítulo 17 do livro de Levítico, por exemplo, Moisés dando preceitos dietéticos, de purificação da saúde, orientando em relação aos cuidados que se devia ter coletivamente para se evitar propagação de doenças. Naquele tempo, as pessoas não tinham o conhecimento científico que nós temos hoje. Então, nós precisamos entender, inclusive, que o contexto dessas passagens precisam ser interpretados dentro dessa realidade. Moisés não podia dizer, olha pessoal, tem um vírus aí que está se propagando, e que o contágio acontece por esses meios e outros meios. Ele não tinha esse conhecimento, mas ele sabia, como um homem versado que era, e também pela própria revelação que Deus lhe dava em relação à sobrevivência daquele povo que estava sendo conduzido para a Terra Prometida, que alguns cuidados precisariam ser levados em consideração. Então, o Novo Testamento, inclusive, diz aqui o comentarista, mostra que a finalidade era uma questão de saúde pública e não purificação espiritual para salvação ou santificação. Então, em alguns momentos, esses cuidados que Deus dava ao povo de Israel era para a própria preservação do povo e também para que um se sentisse responsável pelo outro. Então, nós estamos vivendo hoje, além de uma época de negacionismo, também uma época de individualismo. Então as pessoas dizem, não, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem quer. Alguns dizem, se eu quiser eu uso álcool, eu porto álcool, eu uso. Se eu não quiser eu uso máscara, se eu quiser eu não uso. Então, coisas dessa natureza que refletem muito mais uma ausência de espírito de coletividade. Então, é preciso que a gente leve isso em consideração. E são ensinamentos que já estão lá desde o Antigo Testamento. Nós somos responsáveis não apenas pela nossa saúde, mas pela saúde do outro, pela saúde do idoso, né? Daquela pessoa mais vulnerável, daquela pessoa que tem comorbidade, daquela pessoa que tem a sua saúde mais fragilizada. Então, o contexto do capítulo 17 de Levítico deve ser interpretado dentro dessa perspectiva. Então, o Novo Testamento ensina que Jesus curava, né? Israel dependia mais de Deus, sua garantia de saúde estava na obediência. E o número de enfermos, diz o comentarista, era alto, e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Então, Jesus era também aquele que curava. Só que ele não curava todos. É importante que se diga isso para que nós entendamos a aplicação que nós podemos fazer nos dias atuais, que Jesus não era um curandeiro em massa, não era alguém que saía curando assim no atacado, né? Não, Jesus curava algumas pessoas, aquelas curas eram sinais, inclusive é importante que se diga isso, de um reino futuro e que antecipam uma glória eterna e um reino eterno no qual não haverá mais lugar para a enfermidade e para as doenças.
Algumas igrejas fazem também da cura uma espécie de marketing, né? E são igrejas que focam a cura como um fim em si mesmo. São igrejas que às vezes não falam em salvação, não falam em vida eterna, não levam em consideração a intimidade e o relacionamento do homem com Deus, que é o principal. E é importante demonstrar que Jesus fazia isso não para atrair pessoas, não para adquirir adeptos, não para adquirir seguidores, mas sempre que Jesus curava, o próprio comentarista ressalta isso, ele era movido por profunda compaixão pelas pessoas. Então Jesus se sentia tocado pelas dores das pessoas. Então é importante que a gente ressalte que essa era uma das principais maneiras e razões pelas quais Jesus curava. E também devemos entender que a cura divina se dá no contexto da soberania de Deus. Nem todos são curados. O próprio apóstolo Paulo falava de um espinho na carne, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12. Não sabemos do que se trata, mas alguns estudiosos defendem que se tratava de enfermidade. Paulo diz na sua epístola aos Gálatas que fala de algum problema de vista que ele tinha. Ele recomendou, inclusive, um tratamento para Timóteo por alguma enfermidade que ele sofria. Então, nem todos são curados. E aí nós precisamos entender os contextos das passagens, mas não podemos deixar de defender que Jesus cura, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Encerramos assim o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Aqui vos fala pastor professor José Roberto. Nós vamos ter uma breve pausa e vamos voltar logo em seguida para o segundo ponto da nossa lição, no qual trataremos sobre a cura divina como parte da salvação. Estamos de volta ao programa EBD em Síntese. Você está nos acompanhando, estamos estudando hoje a respeito da cura divina. O Senhor Jesus cura hoje. O segundo ponto da nossa lição, nós vamos nos debruçar aqui, orientados pelo próprio comentarista, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que fala sobre a cura divina como parte da salvação. Deixa eu explicar teologicamente para que você entenda bem o que é que nós estamos querendo dizer com isso. A salvação, ela tem aspectos, ela tem um aspecto passado, ela tem um aspecto presente e ela tem um aspecto futuro. Então a gente diz que nós já fomos salvos, isso porque nós somos justificados, né? Nós dizemos que nós estamos sendo salvos porque nós estamos sendo santificados, e nós dizemos que nós seremos salvos porque nós seremos glorificados. Essa salvação, ela também é integral, ela envolve corpo, alma e espírito. O nosso espírito, o nosso homem interior, como diz Paulo, está nesse processo de rejuvenescimento. Mas nós, seres humanos, nós temos um corpo físico, que é templo, morada do Espírito Santo, mas na medida em que o tempo passa, ele tem uma tendência a ir se degenerando. Ele vai perdendo a sua força, a sua vitalidade. Em alguns isso vai acontecendo de forma mais rápida, em alguns de forma mais lenta. Isso às vezes depende de uma série de fatores, dependem de fatores de ordem genética, biológica, hereditária, depende de estilo de vida, né? De pessoas que fazem atividade física, se alimentam de maneira apropriada. Então, existem fatores diversos que nós não podemos generalizar. No entanto, nós precisamos ressaltar aqui que a salvação, ela inclui o corpo. Isso porque nós temos dito sempre, e é importante ressaltar, que o corpo faz parte da salvação divina em conformidade com aquilo que é revelado nas Escrituras. Diferentemente de algumas doutrinas e ensinamentos filosóficos
helenistas e alguns até que se inseriram dentro da cristandade, nós não negamos o corpo, nem mesmo dizemos que o corpo é mau, como algumas pessoas, inclusive em algumas igrejas cristãs, tendem a defender. O corpo é bom, o corpo é templo, morada do Espírito, deve ser cuidado, deve ser preservado. Nós devemos cuidar bem do nosso corpo, dar a ele aquilo que é necessário para que ele possa ser útil para a glória de Deus. No entanto, nós estamos suscetíveis às intempéries da condição humana. Um exemplo disso, os cristãos não estão imunes e isentos de contraírem qualquer vírus, qualquer bactéria. Então, nós estamos suscetíveis a esses tipos de vírus. Devemos, evidentemente, tomar as precauções, os cuidados necessários. Mas o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Que quando nós caímos em enfermidade, quando nós nos encontramos enfermos, doentes, nós podemos confiar, primeiramente, em Deus, depender de Deus, saber que é aquele que cura, mas isso não quer dizer que nós devemos dispensar a ciência, a medicina. O próprio Jesus disse que não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Então, isso quer dizer que Jesus respaldou a ciência, Jesus respaldou a medicina. Então, nós devemos procurar o médico, devemos procurar tratamento. E onde isso entra no contexto aqui da cura divina? Há momentos em que nós dependemos de Deus, exclusivamente de Deus. Há momentos em que a medicina também, a ciência tem os seus limites. E aí, nessas situações, em situações como essas, nós dependemos de Deus. Dependemos de uma intervenção divina. Devemos buscar a Deus a cura, mas também devemos estar cientes que Ele haverá de agir de acordo com a sua soberania. Algumas pessoas são curadas. Algumas pessoas são curadas. E quando essa cura chega, ela é um sinal. E por que é que eu estou dizendo que é um sinal? O apóstolo João deixa isso bem claro na sua narrativa evangélica. A cura divina que acontece agora é uma antecipação da cura plena e completa que acontecerá no futuro por ocasião da glorificação do corpo. Quando aquilo que Paulo diz na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo diz que quando aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Quando a morte for tragada na vitória. Quando a trombeta soar e os mortos em Cristo ressuscitarem. Então o corpo será pleno, o corpo será completo, o corpo estará glorificado. Então as curas divinas, quando Jesus cura hoje, entenda isso. Essa cura divina que acontece hoje, ela antecipa e demonstra que o nosso Deus é um Deus que tem domínio e soberania sobre os corpos humanos. E é o Deus que haverá de, no futuro, curar a todos. A nossa declaração de fé da Assembleia de Deus define a cura divina como um ato da soberania, graça e misericórdia divina. Se é soberania, é Deus quem diz a hora e quando e se quer curar. Se é graça, não depende de méritos, não é pelo que eu faça ou pelo que eu deixe de fazer. Se é um ato de misericórdia, não é porque ninguém merece, e às vezes nós merecemos justamente a punição, mas mesmo assim ele cura. Através do poder do Espírito Santo. Aqui se trata de uma cura sobrenatural. Não dispensa a medicina, não dispensa a ciência, o cuidado médico, mas é naquela circunstância na qual nós dependemos de Deus para curar. E assim, é uma restauração que pode acontecer fisicamente, é uma restauração que pode acontecer emocionalmente para aqueles que demonstram fé em Cristo. Essa fé pode ser a fé daquele que ora e pede, mas às vezes pode ser a fé daquele que orou por aquele que está enfermo, como aconteceu com
Pedro, né, quando orou por aquele homem lá na entrada da porta, que pediu uma esmola, e ele disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Né? Então, a salvação e a cura estão interligadas, foi por isso que, ou interligados, foi por isso que eu, no início desse bloco, eu fiz questão de mostrar essa integralidade, essa totalidade, para que você entenda como se dá essa questão da salvação e da cura. Então, a cura é uma antecipação, é um sinal da salvação plena, completa, que se dará no futuro, quando o corpo humano for glorificado. Então, a cura espiritual geralmente precede a cura física. Diz aqui no Salmo 103:3, que nós lemos na leitura. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, igrejas que pregam só cura física, e que às vezes colocam a cura como um chamariz e um marketing, esquecem de pregar uma vida com Deus, uma experiência profunda com Deus, uma submissão à palavra de Deus, novo nascimento, santificação. Então, são igrejas que não compreenderam a totalidade da doutrina bíblica e o papel que a cura divina tem nesse contexto geral das Escrituras. Isaías 53 mostra que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, o que eu gosto de ressaltar aqui nesse texto, conforme eu já fiz aqui no início, mas apenas para fechar esse bloco e para retomar, é que ele cura o nosso espírito, a nossa condição humana de pecado. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele é aquele que traz paz para a nossa mente, para a nossa existência. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E aqui se fala tanto na paz de Deus quanto na paz com Deus. E as preposições aqui são importantes, porque é uma paz que nós recebemos com Deus quando nós reconhecemos os nossos pecados e dependemos dele. E a paz de Deus, que é o fruto do Espírito que é gerado em nós, para que nós possamos desfrutar dessa paz. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. E sarados aqui, sanados, curados, diz respeito às enfermidades físicas. Bem, assim nós encerramos o segundo bloco do nosso programa EBD em Síntese. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta, terceiro e último bloco do nosso programa EBD em Síntese. Você que nos acompanha, nós vamos estudar agora a cura divina e os desafios atuais. Então, inicialmente nós destacamos aqui com o comentarista que nós vivemos no mundo de doenças. As enfermidades são uma das causas de maior sofrimento do ser humano. E elas são consequências diretas ou indiretas do pecado. Isso porque se não existisse pecado, não existiriam enfermidades. Vamos explicar. Quando Deus criou o primeiro casal e os colocou lá no jardim, ali eles estavam plenos. Eles desfrutavam de plena saúde física, mental, espiritual. Mas com a queda, aconteceram uma série de desdobramentos. Desdobramentos não apenas na esfera da condição humana, mas no próprio habitat, no próprio contexto. Então, essa queda do ser humano, o seu pecado individual, resultou em pecado social, isso porque começou a existir inveja, morte, ambição, ganância. Também começou a existir pecado ambiental. A natureza começa a produzir determinados desequilíbrios que vão resultando no próprio caos. E hoje nós vemos aí tornados, terremotos. Paulo diz lá na sua epístola aos Romanos que a natureza geme. Então é preciso que a gente entenda, inclusive até que alguns males que acontecem
na natureza e que depois vem contra nós mesmos, é resultado da queda e do pecado, e que nós estamos interferindo de maneira tão drástica no meio ambiente, que o meio ambiente depois se volta contra nós mesmos. Alguns especialistas, inclusive, essa é uma visão científica, defendem que algumas enfermidades, algumas doenças, alguns vírus, inclusive, acabam se disseminando na sociedade por causa da intervenção irresponsável do ser humano na natureza. Então é bom nós pensarmos que nós também estamos numa integralidade, né? Algumas pessoas, às vezes, em meio a um individualismo, esquecem que nós estamos num todo. Nós somos parte também aqui da criação de Deus. A natureza não é a nossa mãe, como alguns defendem, nós não endeusamos a natureza, mas nós reconhecemos que a natureza é criação divina. E por ser criação divina, nós precisamos reconhecer os nossos limites e saber até onde nós podemos agir para que nós não venhamos arcar com as consequências. E nós, os crentes, estamos livres de enfermidades? Sob hipótese alguma, né? Nós já citamos aqui o espinho na carne de Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. O próprio Timóteo tinha problemas de estômago, 1 Timóteo 5, 23. Né? Paulo fala de enfermidade, que eu já citei lá em Gálatas 4, 13 a 15. Trófimo estava doente em Mileto, conforme diz Paulo em 2 Epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 20. Então, meu irmão, nós não estamos imunes e isentos às enfermidades. Portanto, devemos fazer a nossa parte. Devemos tomar as devidas precauções e ter os devidos cuidados. Os cuidados em relação à alimentação, em relação à atividade física, né? Inclusive cuidado com a nossa mente, com as coisas que nós vemos, assistimos, o tempo que nós passamos aí nas mídias, nas redes sociais, que às vezes nós deixamos de colocar tempo, de investir tempo na meditação, nas Sagradas Escrituras, no texto bíblico. Então, ter cuidado e saber que nós podemos fazer a nossa parte para que não venhamos a adoecer. Agora, tem outros fatores, né, que a gente precisa considerar. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo pandêmico agora, no contexto de uma pandemia, e vários dos nossos irmãos foram internados, vários dos nossos irmãos, alguns inclusive, passaram para a eternidade em decorrência dessa condição a qual nós estamos passando. Então, precisamos ter cuidado também para não confundir, diz aqui o comentarista, doença com possessão maligna, nem doença com consequência de pecado. O fato de nós dizermos que a doença, no geral, é decorrência do pecado, não quer dizer que toda doença é decorrente de pecado. Inclusive lá no Evangelho segundo João, tinha um cego de nascença, capítulo 9 do Evangelho de João, e os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou para que esse homem fosse cego desse jeito? Foi ele? Foi o pai dele? E Jesus disse: não, a razão não é essa, é para que a glória de Deus se manifestasse nele. Os amigos de Jó, que nós acabamos de estudar Jó na escola bíblica dominical, apontaram o dedo e quiseram encontrar uma causa do pecado de Jó para que ele estivesse naquela condição de enfermidade. Tenhamos cuidado com o dedo acusatório, acusador, né, e saber que em alguns momentos a enfermidade acontece por alguma razão. Evidentemente, o contexto bíblico mostra que Satanás pode atuar na vida das pessoas, pode causar doenças diretamente ou indiretamente, que pode causar males físicos à vida das pessoas, pode levar as pessoas a um estilo de vida que degenere o seu corpo, que resulte em doenças e enfermidades. Satanás pode se apoderar, inclusive, do corpo de pessoas, como Jesus muito bem ressaltou. Mas nem toda doença é possessão demoníaca. Às vezes, a doença pode ser resultado de um descuido, de um descaso, de um estilo de vida, questões genéticas, hereditárias, e que nós precisamos entender
cada caso, cada contexto. E o mais importante, entender que nós devemos colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. E agora, para concluir, primeiramente, não desprezamos e nem desconsideramos o papel da medicina e da ciência. A importância do tratamento médico, a importância de vacinas, a importância dos cuidados que nós devemos ter para evitar adoecer e evitar doenças. Devemos, portanto, quando necessário, buscar o médico, até porque, conforme já ressaltei, Jesus disse que não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. Portanto, procurar ajuda médica é bíblico até, além de necessário. Devemos confiar em Deus e no Deus que cura, buscar a cura divina, inclusive mesmo enquanto estivermos procurando o tratamento médico, colocar o médico nas mãos de Deus, aquele medicamento que se está tomando para que Deus atue e para que ajude, para que aquele remédio possa fazer um melhor efeito no nosso organismo. Buscar um estilo de vida adequado e apropriado para evitar adoecimento, mas devemos confiar sempre que o nosso Senhor Jesus é Deus e Ele é o mesmo ontem, de hoje e eternamente. Portanto, Ele pode curar as nossas enfermidades. E nós cremos nisso, porque nós vemos nas Sagradas Escrituras, na doutrina geral das Escrituras, é uma doutrina bíblica, os dons de curar estão disponíveis hoje. O nosso Deus é um Deus que cura, e por isso nós podemos confiar nele e depender dele. Portanto, queridos irmãos e irmãs, estamos encerrando assim mais um programa EBD em síntese. Confie no Senhor nosso Deus. Eu não sei qual é a sua condição, a sua situação, mas eu quero dizer que nós temos um Deus e um Senhor que sara. Não cura a todos, mas você pode buscar a cura divina que Ele pode lhe dar. E se Ele não der, se você não receber essa cura, saiba que haverá um tempo, um momento e um dia, no escatos, no qual o corpo será glorificado. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. A morte será tragada na vitória. E aí sim, definitivamente, nós estaremos para sempre com o Senhor na eternidade, onde não haverá pranto, onde não haverá mais enfermidades, onde não haverá mais dores. Fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo programa, se o Senhor nosso Deus permitir.